Boa noite, pessoal. Nós somos do grupo 12, Fabrício, Juscelino, Tauane e Guilherme. Então, a gente vai apresentar nosso projeto aqui. Inicialmente, a gente vai mostrar os recursos que foram criados lá na parte de infraestrutura. Então, a gente criou um SR privado, onde a gente criou todos os repositórios por serviço, e dentro de cada repositório a gente subiu as imagens. A gente criou os bancos de dados, o Postgres, o RDS. Então, a gente criou 3 bancos de dados. Os bancos de dados eles ficam numa VPC privada, certo? Então, o acesso ele é realizado apenas de dentro da rede privada. Da rede pública, ele tem uma permissão lá no Security Group para poder acessar. Aqui é o Security Group. A gente criou o Elasticache do Valkyrie, então, que era uma das prerrogativas também para o trabalho. A gente criou uma fila SQS e criamos também uma tabela do DynamoDB, certo? O nosso cluster que a gente criou é um cluster EKS, aqui é a computação, a gente criou um node group que a gente colocou o mínimo e o desejado, né? Também desejado 2 nós, mínimo 2 e o máximo 4, para poder escalar caso tenha necessidade. E hoje, atualmente, ele está com 2 nós lá no nosso recurso. 2 nós funcionamento. Então, inicialmente, eu vou dar um get namespace aqui. Namespaces. Então, aqui eu estou retornando todos os namespaces. Eu estou usando o Kubens para amarrar sempre no namespace que a gente vai utilizar. Então, dessa forma, eu amarro e tudo que eu for fazer agora é como se eu tivesse, ao invés do namespace default, eu estou fazendo no namespace da nossa atividade, né? Então, inicialmente, eu vou dar um get pods para ver todos os pods em funcionamento. Então, a gente tem todos os pods em funcionamento de serviço, certo? Todos os serviços no ar em funcionamento. E eu vou dar um kubectl get all, que eu vou mostrar aqui também todos os tudo que a gente subiu, todos os serviços, os pods, o service, foi um service para cada aplicação, um deploy para cada aplicação, os replica sets, como a gente teve alguns demandas, alguns foram substituídos por outro, e o nosso HPA. Então, para mostrar um pouquinho da nossa estrutura, a gente tem o serviço de analytics, a gente tem o config map, deployment, o service, a nossa secret, todas base 64. Então, e todos contêm lá deployment, config map. Então, todos estão das melhores práticas, tudo certinho aí. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso Ingress. Então, eu estou dando get ingress aqui e ele vai vai me retornar o nginx aqui e ele vai me dar o address, certo? Porta 80. E eu vou fazer uma chamada aqui direto no health do evaluation aqui para a gente testar e ele dê um status ok aqui. Eu também posso pegar essa mesma URL aqui e jogar no nosso navegador e fazer um teste aqui e ele vai me retornar o status ok.
E aí eu posso ver outro serviço lá, por exemplo, o Alf, e ele também tem um health, e ele vai também me retornar o status ok. Bom, pessoal, a gente vai fazer o teste agora do HPA. Então, vai fazer um target pods aqui, só para a gente ver a quantidade de pods. Então, vamos dar um clear aqui. A gente vai usar o comando para poder estressar a aplicação lá, o evaluation, o health lá. Ele vai bater lá e vai começar a fazer requisição. Então, a gente vai fazer um watch aqui para a gente ficar vendo em tempo real o HPA. E vamos nessa janela aqui, fazer um get pod do evaluation service para a gente ver a quantidade de pods que tem no momento. Então, aqui pelo HPA, a gente já vê o método que ele está instalado, porque o target ele está nos trazendo aqui a CPU, o mínimo de pods, o máximo de pods e a quantidade de réplicas atual. Então, um pouquinho muito. Mas está executando aqui. E não consigo conectar, mas ele começa a subir. Aqui ele já passou, já botou para 4 réplicas. Ó, aqui ele já subiu, as 4 réplicas já estão rodando. Na verdade, já tem 5 aqui. Ele deve atualizar lá. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá tendo um delayzinho. E aqui continua a aplicação estressando. Então, deixa eu abrir só mais uma janela aqui para a gente retornar. Ele está aqui com 5 réplicas, ele com 96%. Então, deixa eu dar um get pods aqui para a gente ver todos os pods. A gente confirmar aqui. E estão todos os 5 no momento deployado. Está mostrando 5 evaluation sets aqui. E eu vou parar de serviço aqui. Parou de serviço. Então a gente vai começar a ver que ele vai retornar e a quantidade de pods ele vai diminuir. No watch ele vê em tempo real. A gente vai ver em tempo real ele dando uma queda aí. E a gente vai acompanhando. O HPA vai funcionar tanto para escalar os pods quanto para diminuir quando a CPU ela for. Mas ele baixou a quantidade de réplicas para 2. Aqui pelo tempo a gente vê que é o mesmo. E a gente ele vinha com 5. E agora, no final, ele baixou para 2 aplicações, 2 pods. Ele saiu de 5, já foi direto para 2. Então o TAC chegou a mais de 100%. Depois ele, o CPU chegou próximo de 100% e depois ele foi baixando e ele diminuiu a quantidade de réplicas.
Então a gente consegue ver aqui que os que tinham menos tempo ficaram, e os que tinham mais tempo, eles saíram. Show aí, Júlia. Você não sabe. Bom, vamos ver agora o HPA do Analytics. A gente fez a seguinte alteração: a gente diminuiu a quantidade de pods do Analytics para um, porque a gente estava tendo dificuldade de escalar o tamanho do HPA, não chegar em 70%. Então, o que a gente fez foi, eu vou jogar aqui o HPA nesse momento, como tá. A gente botou o máximo, o alvo, para ele ficar lá em 10%. A gente diminuiu o mínimo de pods, deixamos o máximo e a quantidade de reps está a mesma. Então, a gente vai analisar apenas o Analytics agora. O Evaluation já deu certo. Então, e a gente vai executar esse script aqui, que é o script de enviar mensagens para a fila. Aqui está a nossa fila. A gente vai enviar 100 mensagens. A gente tentou utilizar dessa máquina aqui, mas começou a travar. Então, a gente vai executar agora de outra máquina. Pode executar aí, Justo. O nosso Dynamo, ele já recebeu várias mensagens, 214 mensagens. Então, tá funcionando toda a aplicação. Só HPA que a gente ainda está tendo dificuldade para escalar. E a gente tentou diminuir aí, a gente vai tentar analisar agora para a gente ver se vai executar. Vamos ver os logs da aplicação nesse momento. 12h14, ele ainda não começou a agir, mas a gente já vai deixar ele aqui em tempo real para quando ele começar a ser executado lá. Aqui foi as mensagens anteriores. E a gente vai ver se a gente consegue escalar. Nos testes, chegou no máximo em 15%, por isso que a gente diminuiu aqui o HPA para entrar em funcionamento, já que é uma simulação que a gente está fazendo, né? Começou a chegar a mensagem. Já tem uma a mais ali. Tá chegando mensagem 234. Já começou a subir aqui, ó, 8%. A gente vai ver aqui se ele vai escalar. Vou dar um caguete pods aqui de novo para ver se ó, vai subir a outro pod do Analytics. Por enquanto não.
Aqui ele começa a travar quando a gente vê que está chegando as mensagens, ó, 12h45, 14h45. Aqui 10%, ó, ele já chegou no limite. Então vamos ver se ele vai subir disso aqui, para ver se ele escala. Ele já escalou, ó, já tem dois pods. Então a gente já viu que na prática ele já escalou, apesar daqui não tá. Opa, já escalou aqui, ó, duas réplicas. Então ele já está finalizando lá o processo, mas ele subiu para duas réplicas. A gente vê que as mensagens chegaram aqui. Vamos dar uma olhada no Dynamo. Ó, tinha 234 mensagens, 250, 300, 314. Começou com 214, terminou em 314, foi bem a 100 mensagens que foram executadas. E a gente vê agora que a quantidade de CPU ela caiu. Vamos aguardar só a quantidade de réplicas cair lá pela. Bom, pessoal, voltou aqui, ó. A quantidade de réplicas voltou para um. Então, voltou para um no nosso HPA aqui. A gente tinha colocado mínimo um, máximo 5 e utilização de CPU para 10%. Então, a gente pode ver aqui, a gente dá um Kaggle pod, antes tinha dois, ó. A gente retornar aqui. Nesse momento a gente só tem um analista.